E a Basília já chega para falar sobre uma reunião, porque há alguns dias, a gente contou aqui no live, inclusive, né, Basília, que o presidente Lula está falando ali que quer comandar a reunião com os governadores, mesmo com a galera que pensa totalmente diferente dele, para tentar chegar num consenso e ver como que vai alinhar tudo isso, Basília. É a voz de comando do Palácio do Planalto, Elisa. O presidente Lula tem dito isso em conversas com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, com a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, que quer ter esta conversa. Naquele domingo que o Palácio convocou uma coletiva, a Polícia Federal estava lá, integrantes de vários ministérios, Defesa, Justiça também, Lula tomou as rédeas, né? Demonstrou que está tomando as rédeas dessa questão, essa crise climática que está acontecendo no Brasil, também em outros países, mas aqui, especialmente diante de queimadas que o governo considera serem criminosas, este problema está sendo agravado. O presidente Lula aguardou, então, que os estados soltassem os seus decretos sobre o uso permitido do fogo, né? Porque existem aquelas possibilidades de manejo liberado para o uso do fogo, até como uma forma de facilitar ali o agro. Ele aguardou, então, que as unidades da federação fizessem as suas próprias decisões, soltassem as suas próprias autorizações para depois vir com este pacote de medidas com um viés legislativo, também jurídico, do governo federal. Anunciou na semana passada que vai ter a autoridade ambiental. Agora, ontem veio com mais medidas. A gente até falou de maneira enfática que a ministra do Meio Ambiente quer endurecer as punições contra pessoas que, de forma propositada, colocam fogo mesmo para tornar os incêndios mais do que um problema ambiental, um problema de saúde, um problema econômico, um problema para todo o país. O presidente Lula, com este tom, antes da viagem que fará à ONU no finalzinho deste mês, ele que vai para Nova York, quer se encontrar com os governadores desses diferentes estados. A gente está falando, por exemplo, eu conversei com o Ronaldo Caiado, de Goiás. Ele recebeu ontem uma chamada do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre esta reunião que deve acontecer na quinta-feira, amanhã de manhã. Outros governadores ali em Mato Grosso do Sul, Amazonas, também estão sendo chamados para este encontro. Ainda não sei como está a tramitação do convite para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem, rapidamente, o governador disse, olha, hoje por aqui estamos sem focos de incêndio. Isso se tratando, então, da terça-feira em São Paulo. Ele ainda não tinha expectativa de convite, mas nessas últimas horas estamos ali atualizando as informações junto com o Palácio do Planalto para saber se também São Paulo, acredito que sim, tenha sido chamado para este encontro. O problema transformou o Brasil em uma panela de pressão, né? A gente está sentindo na pele os efeitos de um sistema de estufa, né? Como uma câmara de estufa. Está todo mundo em diferentes estados, até mesmo aqueles em que não há focos de incêndio, sentindo os impactos e consequências dessa crise climática. Impactos e consequências que a gente não tem nem como não reparar. Você vê que é a questão respiratória, né, Basília Rodrigues? Ano após ano, você mora em Brasília desde sempre. É isso, né? Essa sensação vocal, inclusive por causa do efeito do tempo seco com fumaça. Essa é até aqui a segunda pior seca em Brasília, né? Estamos quase há 150 dias sem chuva, então já tivemos situações piores do que essa de agora. E, por favor, São Pedro, outro Pedro, tá? São Pedro, que faça chover, porque a gente precisa da chuva de volta aqui a Brasília. Os incêndios estão se alastrando nas nossas reservas, parques ecológicos. Infelizmente, a cidade tem amanhecido sempre assim, com um tom cinzento. Que coisa horrorosa, essa sensação desconfortável demais.